Olá, está começando mais um WTN Saúde. Estamos com o Dr. Hélio Magarinos, diretor do Laboratório Richer. Dr. Hélio, hoje vamos falar sobre dengue, na verdade sobre o laboratório da dengue. A dengue, como todos sabem, é uma doença exantemática produzida por um vírus e cujo vetor é o mosquito famoso Aedes aegypti. Qual o laboratório da dengue? Quais os exames que se pode fazer para detectar a dengue? Existem basicamente alguns tipos de exame, vou dizer quatro tipos de exame principais para se detectar a dengue. Bom, o primeiro é um exame básico, que é o hemograma, que é o exame onde você vê, além de toda a parte de leucócito, pode indicar uma infecção por vírus, você vê a parte das plaquetas, certo, que estão relacionadas com a coagulação. No caso da dengue, se elas estiverem diminuídas, pode indicar que seja dengue. Quer dizer, é um critério também entre a dengue simples e a dengue hemorrágica, né? Exatamente. Se tiver uma plaquetopenia severa, uma baixa acentuada das plaquetas, sugere uma dengue hemorrágica, ou pelo menos um perigo a se tornar uma dengue hemorrágica. Entendi. Quer dizer, então você não consegue detectar o tipo de vírus de dengue simples e o tipo de vírus de dengue hemorrágica, não tem nada a ver? Não tem a ver. Na verdade, a dengue hemorrágica vem porque ela é uma segunda infecção. Entendi. É então uma resposta do organismo. Uma dengue mais grave com o mesmo vírus. Exato, pode ser com o mesmo vírus. Certo. Então, desses 4 exames, quais são os principais? O hemograma, como eu falei. Depois tem o exame que a gente chama vulgarmente de sorologia, que na verdade é a pesquisa dos anticorpos. Os anticorpos da dengue. Só que os anticorpos, como se trata de uma reação do organismo imunológica, ele demora um tempo para se desenvolver. Ou seja, o vírus entra na circulação e aí o organismo começa a se defender produzindo anticorpos. Só que esse tempo vai levar em torno de 4 a 7 dias. Quer dizer, então a janela imunológica da dengue é em torno de 4 dias. Então, se o cara foi picado pelo mosquito hoje, já começa eventualmente a apresentar sinais e sintomas da doença. Exato. E fizer o teste de exame de sangue, pode não dar o diagnóstico, pode ser um falso negativo. Exatamente, vai ser um falso negativo. Para isso, existem outros exames que são um pouco mais sensíveis. Existem mais 2 tipos de exame. Um é a pesquisa do RNA do vírus, certo, que é feita pela biologia molecular, PCR, exatamente. Replica o vírus, o DNA do vírus e você consegue detectar numa amostra pequena. Exato, na verdade é o RNA do vírus. E esse você pode dosar imediatamente, que você já tem chance de dar o positivo, né? Esse logo no início da doença já pode dar positivo, só que ele tem também uma limitação, como quase todos os testes laboratoriais. Assim que o organismo começa a produzir anticorpos, os anticorpos neutralizam esse vírus, então ele some da circulação. Você não consegue mais detectar pelo exame do PCR. Quer dizer, então esse vírus, esse exame, né, que é o PCR, já não seria adequado lá pelo 5º, 6º dia de doença. Exato. Já pode dar um falso negativo e o cara está em plena reação à doença, mas aí você consegue dosar com outro teste. E aí você pode usar o anticorpo, que aí o anticorpo já vai estar presente. Existe um outro teste que é a pesquisa de uma proteína antigênica, num pedaço do vírus ali circulante, que também funciona mais ou menos como o PCR, só que ele fica positivo por um pouco mais de tempo. Ele fica mais ou menos positivo até o 8º, 10º dia. Qual desses exames é considerado teste rápido da dengue? Existe um teste rápido? Existe teste rápido. O teste rápido, na verdade, é feito através da pesquisa de anticorpos. Certo. Que existem testes rápidos que não são tão sensíveis quanto o teste tradicional, mas que na maioria dos casos funciona bem. Quer dizer, então a questão é basicamente o custo, né? Porque você poderia fazer o teste de PCR em todos os casos, mas é um exame mais caro, é menos viável economicamente? Ele é o exame mais caro, sim, mas eu diria nem todos os casos de início da doença você poderia fazer o PCR, sim, você conseguiria diagnosticar muitos daqueles casos que ficam aguardando para a pessoa repetir o hemograma, o teste de sorologia daqui uma semana, por exemplo, 2 dias, alguma coisa assim. Por exemplo, um paciente que no verão passado teve uma virose e suspeita de que teve dengue, mas não fez nenhum exame. É possível hoje, fora do surto de dengue, ele dosar o sangue, fazer um teste e descobrir que teve dengue? É possível, sim. Se ele fizer o exame de sorologia, através da pesquisa de anticorpos IgG e IgM, o IgG são os anticorpos de memória, então se tiver IgG positivo, quer dizer que ele já teve contato com o vírus da dengue. Então provavelmente pelo menos contato ele já teve, desenvolveu uma resposta imune para o dengue. Mesmo se ele está com dengue agora, ele pode dosar o sangue e saber que teve dengue. Exato. E esse tipo de paciente é mais suscetível ao dengue hemorrágico, que vai ser uma segunda infecção. Aumenta o critério de gravidade. Ou seja, exato. É conveniente saber que já teve dengue. É conveniente saber. Certo. Qual o recado, então, que o senhor dá para o nosso espectador
a respeito de dengue? Eu acho que o importante, na verdade, é a prevenção do dengue. Todas essas medidas de combate ao mosquito é muito mais importante que simplesmente fazer o exame. Claro. Então, claro. Isso é o mais importante na luta contra o dengue. E sempre que precisar, ou se tiver suspeita de que tenha dengue, corre logo ao hospital. Procurar logo um hospital ou um especialista para fazer o mais rápido possível. Obrigado pela presença, professor. Bom, o WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima.